Opa galera, beleza? Bom, aqui quem fala é o Juan e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E há quanto tempo, hein? Bom, eu tô meio vagabundo e ficou 5, 6 dias sem postar vídeo, mas eu tenho uma razão, é que eu fiz uma operação. Não é operação, eu arranquei um dente. E aí eu fiquei anestesiado, e aí eu não conseguia falar por algum motivo. Tipo, eu tava falando tudo errado e meio que tipo isso, não sei. Então não valeu a pena eu gravar, então eu ia estar falando tudo errado. E por isso acumulou algumas coisas que a gente tem que postar e gravar rápido. Por isso vai sair, eu acho que é uma chuva de vídeo, possivelmente. Eu espero que dê certo. Porque é isso que eu quero fazer agora, postar muito. Tentar postar, sei lá, uns 4 vídeos pra pegar o ritmo. Porque hoje é o último episódio da temporada de outono, inverno. Inverno. E como tá acabando, vai começar de primavera e para isso tem que fazer mais vídeo. E como eu gosto de fazer, é sempre que acaba uma temporada, os próximos vídeos da próxima temporada vão ser melhores. Tipo, eu quero projetar mais coisa ainda para a próxima temporada. Que foi assim na a primeira temporada que a gente fez não tava tão boa, agora já tem mais coisa. E quero ir expandindo e melhorando toda hora, até que chegue um nível que vai estar muito bom. Por isso, dá pra notar que da outra temporada pra essa melhorou bastante. Eu quero melhorar ainda mais. Por isso, eu vou tentar postar com mais rapidez e mais eficácia os próximos vídeos. Mas não falando da próxima temporada, falando dessa, ela finalmente e infelizmente já acabou. Tanto que a gente hoje só tem dois animes pra falar. Que Jujutsu Kaisen e o Mushoku Tensei acabaram. Por isso a gente vai falar dos últimos que sobraram. E eu cometi um engano, eu no último episódio eu falei que ia ter mais episódio de Kemono Rei, mas esse foi o último. E foi bem bacana, mas a gente também vai falar do meu anime preferido dessa temporada, que é o Under Egg. Então vamos falar dele primeiro. ニッコニ Bom, o episódio começa com o pessoal todo se unindo e o pessoal todo meio que bravinho e tiltado por causa do que tá acontecendo. A Mama até tilta muito forte com a Ai e vai embora. A Rika também tá triste por causa do que aconteceu e vai embora também. E só fica a Neiro, que tá com o olho vermelho, eu acho que ela fumou alguma coisa, e a Ai juntas. Só que a Ai ainda tá indo lá pro local. E ela tá tomando um pau porque ela não quer libertar o animal de estimação dela. Porque se ela libertar, vai acontecer o que sempre aconteceu: do bichinhos serem mortos. Então ela tá tentando enfrentar os bichos mais fortes, só que sem o animal. E não tá conseguindo até que o leão então sai. Porque os ovos conseguem fazer ele sair. Os ovos é que criaram eles. E assim o camalinho fica ajudando e aí parte o ovo. E aí acontece uma coisa muito estranha, que pô, o ovo quebra e na verdade não é uma pessoa. É uma pessoa, mas não é uma pessoa normal. É uma Ai, uma outra Ai. E essa Ai sim morreu porque cometeu suicídio. E com isso existem duas Ais. E isso não faz sentido, mas na verdade faz, porque no episódio da Neiro mostra que existiam multiversos. E esses multiversos é que fazem muita coisa acontecer. E com esse multiverso tem um onde a Ai morreu com suicídio e por isso ela tá aqui. E aí uma Ai fica falando com a outra. E a nossa Ai fala, você morreu porque não tinha amigos, né? Eu tive a sorte de ter, tenho a Neiro, a Rico, a Momo. E a gente vê que a outra Ai, tipo, pergunta se a nossa tá feliz e a nossa tá muito feliz. Isso meio que faz a Ai do outro multiverso querer também ser feliz e ficar mais querendo estar viva e conseguir ficar igual essa nossa Ai que virou uma super heroína praticamente. Então a gente vê a cena da morte dela, que foi numa piscina, e essa piscina é o local onde elas vão enfrentar o Cefão. E esse Cefão é o professor lá, o professor Sawaki. E bom, eles ficam assim por causa do noivado que ia ter. E a gente nem consegue saber se ele tá falando com a Ai do nosso multiverso ou do outro. A gente só vê elas tentando enfrentar, mas não tá dando certo. Elas até quase morrem, só que o Kamala salva elas. Depois disso, a Nansai quase consegue derrotar ele, só que ela não tá conseguindo. Ela tenta escapar dele, mas cai na água. E quando ela acorda, ela encontra a sua amiga. E elas duas ficam andando e conversando e falando. Enquanto isso, a gente vê que também que a outra Ai parece ter sido manipulada pelo professor para ter morrido. Mas eu não sei se isso é uma pira da cabeça, se isso realmente aconteceu. Só que a nossa Ai, a nossa não, a do outro multiverso, não quer morrer mais, ela agora quer viver. Então ela chama a, Ai, a nossa Ai. E assim a nossa Ai vai lá e tem uma cena muito bonita dela cegando e pensando que a mãe dela só gostava dela e se arrependendo. E aí ela manda só um poderzão e derrota o bicho.
E aí as duas Ais ficam felizinhas. E elas, a nossa Ai ficou também com a roupa dela, não tinha reparado nisso. Depois disso a gente vê que a colega da Ai, ela finalmente foi liberta, só que ela rapidamente desaparece. E quando ela desaparece, a gente vê também a Ai conversando com a Neiro, um pouco do que elas conversaram. Só que isso não é importante, que o que acontece depois é que é importante. Que as duas Ais estão falando e estão bem animadas. O camaleão tá lá liberto, aí aparece uma daquelas bichinhas que parece ter sido a outra mina que criou, a Frio. E quando ela aparece, a Ai tenta puxar ele de volta. E essa mina começa a querer enfrentar a Ai, tenta lutar, só que ela não tá conseguindo. E todo mundo que tava no mundo é quitado, expulso, por causa disso que tá acontecendo. Essa garota meio que manda uma flecha e arranca um olho da Ai. E aí a gente fica, ué, porque ela perdeu o olho. E a Ai acorda com isso. E quando ela acorda, ela ainda tá com o olho dela. E era suposto ela ter perdido. Que o que elas perdem naquele mundo, perdem nesse. E aí a gente vê que na realidade, a Ai que perdeu o olho foi a outra Ai, a Ai do outro multiverso. E ela morreu com isso. E o episódio acaba então com a Ai sofrendo em silêncio. E, bom, não ia ser o último episódio. E esse foi o último episódio. Mas tem uma explicação pra isso. Daqui a 3 meses vai ter o último episódio de verdade. Ou seja, são 13 episódios. E não me pergunte, porque eu não entendo a lógica dos caras não postar tudo logo. Fazer um. Será que a produção. Eu tinha lido que a produção teve problema. Foi realmente isso. Mas a produção teve problema e por algum motivo eles adiaram pra daqui a 3 meses o último episódio. Isso é muito triste, porque eu queria falar do final. Só que, bom, antes acabar completinho do que acabar desse jeito. E eu ia fazer uma review de Wonder Egg falando bem sobre e fazer um vídeo inteiro falando sobre. Só que eu decidi que então, quando esse 13º episódio sair, eu vou fazer um vídeo falando dele completo. Assim vai ser mais bacana. Mas foi isso, o Wonder Egg foi um anime muito bom, mas... Bom, daqui a 3 meses a gente volta a falar dele. Então vamos falar do Kemono Ren, que aí sim teve o último episódio. コニコニ Bom, o episódio começa com o Akira fanficando o que poderia ter acontecido de bom. Mas na verdade o que tá acontecendo é que o carinha lá, stalker do protagonista, tá lutando contra o irmão do Akira, barra todo. E quando o cara vai tentar pegar o cálculo da nulidade, que é aquela peça que o cara tem no peito, ele meio que não consegue. E a mão dele começa a ser quebrada por causa disso. Isso tira literalmente a vida dele, então ele não vai conseguir pegar isso. E ele começa a ser muito rapidamente atacado, então ele tá se fudendo, quase morrendo. Só que o nosso protagonista dá uma bica nele pra salvar ele. É muito bom que só foi uma voadora. Mas bom, eles se salvaram e agora o nosso querido Kabani vai lutar. Só que é meio complicado, já que o cara congela e pega o Kabani toda hora que ele vai atacar, tipo, drena a vida dele. Por isso os dois têm a ideia de colocar o Kabani pegando fogo. E assim fica meio que ele vai derretendo, morrendo, só que ele vai regenerando e vai derretendo o cara. E é uma ideia muito boa e é muito da hora o combate. Que o Kabani vai indo pra cima, só que o cara faz uma armadura, só que o Kabani pede pra aumentar a intensidade. Enquanto isso, todo tá lá preso tentando se libertar. Só que o Kabani tá aumentando a intensidade e cada vez fica pegando mais fogo. E isso é meio que mal, porque a regeneração dele não é infinita, ele é infinita, só que ele tá morrendo mais rápido do que revivendo. Por isso o Cavani entra muito quase morrendo, só que ele não consegue. Quando tá quase derrotando o irmão, ele cai. Por causa que o corpo dele não aguentou. E o irmão dele, do todo, também começou a morrer, por causa que ele tá gastando muito do poder dele. E assim ele tá morrendo lentamente. Então todo mundo tenta, ah não! E aí tem uma cena bonita do todo tentando salvar o irmão dele. E nesse momento eu pensei que um dos dois ia morrer. Eu ia achar muito bacana se um dos dois morresse, mas não. Ele só faz força, faz um discursinho. A gente vê que o irmão do todo começou a usar esse cálculo por causa que ele pensou que o irmão dele tinha morrido, porque as mulheres lá disseram, e assim ele matou todas elas e saiu de lá. E no final a gente vê que o todo chorando consegue, e assim a mulher lá fica sem nada, e ela fica, oh meu Deus. E quando ela vai ver os dois cálculos, o do protagonista e do irmão do todo, juntaram em um só. E assim ela pega, só que aparece lá o detetive fala, oh, devolve aí na moral. E aí ela devolve por algum motivo e a gente vê que o todo foi cuidar do irmão dele no hospital.
que é um hospital próprio Pokémon. Esse hospital reviveu também a mãe lá do Bakugou genérico. E o Kabané tá todo triste por causa que o Todo falou que eles eram só amigos. Só que ela fala, eu menti, e aí eles ficam dançando e é muito bonitinha essa cena. Depois disso, ele acorda e explica aquilo das mulheres terem enganado e eles falam também de uma coisa que é a guerra Kemono, que os Kemonos lutaram contra os humanos antigamente. E, bom, não importa. No final, eles ficam falando que quem tem essas pedras são Kemonos importantes. E se o Kabanek tem essa pedra que foi dada pelos pais, os pais deles são importantes. E então eles têm que procurar todas essas pedras. Ou seja, é um Dragon Ball 2.0. E assim todo mundo fica, os pais do Kabanek devem estar vivos, eles são importantes. E depois a gente também tem uma cena do Todo chorando falando, por favor, nunca mais se sacrifique. E ele, tá bom, vamos se divertir. E depois tem outra cena que é bem bacana, que mostra a garota Fúria, a Kon. É Kon? É, eu acho que era esse o nome dela. Recebendo uma missão lá da mulher que ela servia, que é recuperar a pedra que tem o Kabané, que é aquela pedra dos pais dele. Ela fica toda animada porque ela vai voltar a trabalhar, só que ela tem que roubar o Kabané, então ela fica, o que que eu faço? E depois a gente vê o pessoal pedindo para o cara, o vampirão lá, recuperar o robôzinho que morreu pegando fogo. E o pessoal saindo para viajar. A Kabané todo vai viajar junto com o irmão dele. O Bakugou vai ficar lá porque sim, tipo, ele falou, eu prefiro ficar cá, coitada da minha mãe. E o protagonista vai viajar junto com o detetive, o Inugami, pra encontrar essas pedras. Ou seja, vai ser um arco deles dois viajando, só que a Kon também aparece. E aí a Kon fala, eu quero ir com vocês. E o detetive sabe que é pra roubar, só que ele não se importa, ela fica toda feliz. E eles vão juntos. E é assim que acabou o anime. Eu achei bem bacana esse final, eu achei bem da hora. O próximo arco já não vai ter esses personagens que eu acho que eu não gostava tanto do anime porque tinha esses dois personagens sensatos, o Atogo e o Bakugo Xenoid, que eles eram bem trabalhados, não bem trabalhados, mas eles tinham um bom desenvolvimento. Só que, não sei, e o próximo arco vai ser desses três juntos e... Bom, achei isso muito, muito bacana, eu achei legal. E até fiquei ansioso para a próxima temporada. Sério, esse anime é aquele que parece ser meio infantil, só que tem uns momentos que eu fico, uou, isso não é meio infantil. Por isso eu gostei bastante. E se ele voltar algum dia e não tiver muito anime pra assistir, a gente assiste ele. Mas, bom, eu acho que foi isso. Essa temporada foi muito legal, foi bem bacana. A gente concluiu nosso querido Jujutsu. Aí teve aquele Urasekai Panic que não era muito bom e a gente parou. Só que a gente colocou o Mushoku Tensei que também não era muito bom, mas era melhor do que muita coisa que tinha. Foi até da hora, tá? Eu não vou reclamar. Depois teve o nosso querido Wonder Egg, que meu amigo, eu ainda vou voltar a falar dele. E o nosso Kemono Ren, que, bom, foi legal, foi legal. Foi um nota 7, nota 8. Tipo, é um anime de luta que acontece umas coisas que eu não tava à espera. Por isso eu gostei bastante. Mas acho que foi isso. Obrigado pra quem acompanhou essa temporada. A gente vai ter de Primavera do Futuro, que vai estar muito melhor que essa. Eu vou fazer muita coisa pra ficar mais legal. Por isso, obrigado a quem assistiu e até a próxima.